Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Ô Landim, você é o primeiro dirigente que a gente está tendo o prazer de receber depois de toda essa loucura aí do coronavírus. Você é o primeiro, né? Que a gente está tendo o prazer de bater um papo contigo. Eu queria que você desse um apanhado geral aí. Como é que está sendo? O que o Flamengo está fazendo em relação a férias de jogadores, de funcionários, de calendário? Com que previsão que você está trabalhando? O time volta a se apresentar? Tem alguma previsão? Dá um apanhado geral aí, porque é uma situação totalmente desconhecida, essa que a gente está vivendo, e totalmente inusitada, né? Ninguém imaginava um negócio desse, Landim. Como é que está a vida do Flamengo aí? Legal, muito bacana. Bom, vamos separar, né? O Flamengo é um clube social que envolve esporte olímpico, futebol, e as soluções que encontradas não foram as mesmas, né? No caso do clube social, o clube está fechado, nós demos férias para os nossos empregados do clube, férias essas que a gente acordou com o sindicato, começaram no dia 26, nós demos férias de 20 dias, ou seja, elas terminam no dia 16, dia 15, 16, e ela pode ser estendida, pelo acordo que nós fizemos com o sindicato, por mais 10 dias, eventualmente, se for necessário. Em termos de esporte olímpico, nós também paralisamos o esporte olímpico por esse período, enquanto o clube está fechado, até porque os nossos professores, os preparadores físicos também estão de férias coletivas. E com relação ao futebol, que nós aguardamos para poder fazer um movimento junto com os demais clubes, uma série de reuniões foram feitas, coordenadas aí pelo Conselho Nacional de Clubes, que é uma comissão tirada dos clubes lá junto à CBF, e nós acordamos, quer dizer, no dia de ontem, que nós colocaríamos os nossos jogadores de férias a partir do dia 1º de abril, podendo retornar a partir do dia 20 de abril. O resto tudo está muito indefinido e a gente vai ficar acompanhando junto com as decisões das autoridades. Benji. Ô, pessoal, todo mundo vai fazer pergunta. Sormani, o Rodolfo Landim ao vivo aí com a gente aí. Bate um papo com o homem aí, ô Sormani. Ô, presidente, tudo bem? É um prazer falar com o senhor. É sempre muito bem-vindo aqui entre nós. A audiência aqui da Fox se deve muito também, principalmente a torcida do Flamengo. O senhor sabe disso. Então, sempre que o senhor está presente aqui nos canais Fox Sports, a televisão aqui balança, né? O senhor sabe disso, né? Eu tenho aqui várias perguntas para te fazer, mas vamos fazer aqui por etapas, até para não ficar atrapalhando aí o pessoal. O presidente, o Maracanã, o senhor já colocou a disponibilidade para se tornar hospital de campanha. E pelo que eu estava vendo, existe uma dúvida se usaria o gramado do Maracanã ou os camarotes para serem transformados em quartos, né, para as vítimas. Isso já foi definido, não foi? Porque eu vi uma imagem hoje, o pessoal cuidando do gramado, que aliás está muito bonito. Tem uma definição já quanto a isso, presidente? Bom, Sormani, é um enorme prazer sempre falar contigo aqui. Obrigado aí pela pergunta. De fato, nós colocamos imediatamente, quando tudo isso começou, nós entramos imediatamente em contato com o governador e com o vice-governador, colocamos, vamos dizer assim, o Maracanã à disposição. É bom sempre lembrar que o Maracanã é do Estado, não é do Flamengo. O Flamengo, na verdade, hoje é o concessionário do Maracanã.
Mas nós colocamos à disposição para ajudar naquilo que tivesse ao nosso alcance. E as discussões que nós estamos tendo com o governo, o Complexo Maracanã, na verdade, ele envolve o Maracanã, o Maracanãzinho e mais duas áreas, sendo que uma delas é o antigo ginásio Célio de Barros, que é uma área que o ginásio foi destruído, é uma área ampla que já está hoje concretada e é onde ficaria muito bem colocado, inclusive com facilidades para limpeza depois, caso a gente precise ter uma área de tratamento como essas que a gente vem vendo, quer dizer, essas montagens de hospital de campanha. E essas discussões, elas ainda continuam em andamento com o Estado, junto com o nosso pessoal de operação lá do estádio, mas tudo me parece a crer que a área que vai ser escolhida vai ser exatamente essa área que fica, vamos dizer assim, dentro do Complexo Maracanã, mas que era onde ficava o antigo estádio Célio de Barros para a montagem do hospital de campanha, que é o que o governo deseja, já que o governo está montando, vamos dizer assim, a ideia deles é montarem vários hospitais de campanha, cada um atendendo certas áreas da cidade. Quanto ao gramado, sim, quer dizer, a gente tem que aproveitar para tentar... Desculpa, pode falar, Landim. Desculpa, Landim, pode falar. Não, quanto ao gramado, a gente está aproveitando essa oportunidade para recuperar o gramado, já que a gente, em pouco espaço de tempo, teve cerca de 20 jogos no Maracanã já nesse ano. É uma boa oportunidade para que, quando as atividades voltarem, a gente esteja com o gramado em perfeitas condições. Quartarolo, tua pergunta para o Landim. Obrigado, Benja. É um prazer. Você sabe que, a exemplo do Sormani, eu sou santista, mas a exemplo do Sormani também a gente gosta de futebol. Eu adoro ver o Flamengo jogar atualmente, acho que é uma referência e que todos devem seguir, não só no gramado, mas também na administração. Eu vou colocar uma coisa para você, Landim, me permite chamá-lo de você, é que você hoje representa o principal time do futebol brasileiro, da América do Sul, é um time europeu dentro do nosso país. E você também passa a ser uma referência em termos de responsabilidade, e permita colocar assim, você tem 30 milhões de torcedores, que é mais do que a população de muitos países. Ou seja, o torcedor do Flamengo acredita em você. E eu vejo o Flamengo trabalhando para melhorar, nesse momento de crise também tentando dar um rumo à sua história e também ajudar o país. Mas falta um ator nesse momento no futebol brasileiro e eu tenho reclamado isso. A CBF, que é até mais rica que o seu time, pelo orçamento e pelo que foi informado do ano passado, ela está muito reclusa, ela não participa como devia. E vocês, dirigentes, ficam aí, às vezes, meio subservientes. Não estou dizendo a você que está começando agora, mas isso já vem de muito tempo. A CBF precisa de uma chacoalhada para participar mais. Ela que usa o seu jogador, não paga, vende os jogos, tem bons patrocinadores, enquanto você tem um custo muito alto. Bom, obrigado aí pelas referências aí ao Flamengo. É apenas uma pequena discórdia. Como a gente entende que tem 20% da população brasileira, a gente acredita que hoje o número de rubro-negros é 42 milhões, viu, Carol? Mas assim, de qualquer forma, obrigado aí pelos elogios aí a qualidade do time, tudo isso. De fato, a gente tem procurado trabalhar muito para melhorar o futebol brasileiro e entendo que essa seja também a ideia e a vontade da CBF. Com relação à participação, vamos dizer assim, nesse evento, ela de fato tem participado das discussões através da Comissão Nacional de Clubes, nas reuniões que a gente tem feito para discussão desse tema. É importante envolvê-la também porque, como, vamos dizer assim, decorrência dessa paralisação, a gente vai ter que fazer adaptações no calendário do futebol nacional e é sempre importante que eles estejam juntos. E com relação, vamos dizer assim, às medidas de impacto econômico que eventualmente isso possa ter, isso foi comentado já no dia de ontem, na reunião dos presidentes com a CBF. São discussões que estão apenas iniciando, até porque a gente não tem
ainda a percepção e a visão clara de por quanto tempo a gente vai ter que ficar com essa atividade paralisada. Mas acho que a CBF está participando sim, ela pode não estar, vamos dizer assim, sendo, vamos dizer assim, uma protagonista nesse processo, ela não esteja colocando a cara para a imprensa e tudo isso, mas de fato ela está participando sim e procurando, junto com os clubes, buscar soluções para esse que eu acho que é a vontade de todos, que é a melhoria e a permanência, vamos dizer assim, do calendário do futebol brasileiro. Mano, tua pergunta para o Rodolfo Landim. Fala, presidente, boa tarde para o senhor, muito prazer em falar novamente contigo. Com relação à principal pergunta hoje que a torcida do Flamengo faz, porque o ano passado o Flamengo acertou em cheio na contratação de um cara que hoje rege esse time do Flamengo como se fosse uma orquestra mesmo. Como é que andam as tratativas para a renovação do Mister, presidente, já que o senhor disse que continua mesmo agora offline, mas trabalhando nos bastidores também? Bom, obrigado pela pergunta também, mano. É o seguinte, essa pergunta eu não sei nem se eu seria a melhor pessoa aqui que você endereçasse essa pergunta. Talvez você fizesse isso melhor para o Benja, que é vizinho dele, parceiro dele, come churrasco com ele, toda hora com ele, entendeu? Então, assim, mas assim, do lado do Flamengo, o que eu posso te dizer é que que a gente já conversou com ele, já iniciou conversas com ele, com o empresário dele. Essas conversas estão muito bem encaminhadas. Como vocês sabem, a gente tem contrato com eles até o final de maio, início de junho. E eu tenho absoluta certeza de que a gente vai chegar a um bom denominador com ele. Eu acho que ele, como você falou, foi uma ótima decisão que nós tomamos e que ele tomou quando o Flamengo e o Jesus resolveram se unir o ano passado, trabalharmos juntos. E foi, vamos dizer assim, uma parceria de enorme sucesso. Eu acho que ele entende dessa mesma forma, está querendo continuar no Flamengo e o Flamengo está querendo continuar com ele. O que a gente precisa, na verdade, é só acertar os últimos detalhes e eu tenho certeza que isso vai acabar acontecendo. Ô, Fábio Azevedo, tua pergunta. Inclusive eu falei com ele ontem, viu, Landim? Por sinal, eu falei com o Jesus. Nos falamos com frequência, ele está lá em Portugal agora. Ontem ele postou uma foto lá no Instagram com a camisa do Flamengo, falando coração e mente no Rio de Janeiro, no Flamengo. O homem gostou mesmo, não tem jeito. Criou uma paixão pro Flamengo, Landim. Tem jeito. Só que tem que pagar, não vai Mas é isso mesmo. Mas Flamengo é assim, meu amigo. Quem conhece o Flamengo, quem trabalha junto com o Flamengo, fica apaixonado pelo Flamengo. Ele é apenas mais um. Mas ele se tornou o maior treinador da história do Flamengo, ou não? Eu acredito que, pelo menos da minha época, sim. É difícil falar da história toda do Flamengo, porque o Flamengo tem uma história enorme, né? Mas, assim, dos tempos que eu me lembro do Flamengo, temos alguns que... Cláudio Coutinho, um grande técnico que, na verdade, levou o Flamengo a grandes títulos e tudo isso, mas eu acho que o nome do Jorge Jesus está marcado na história do Flamengo como um grande, se não o maior técnico da história do Flamengo. Eu acho até que o Jesus, viu, Fábio Azevedo vai fazer a pergunta, eu acho que o Jorge Jesus está para a história do Flamengo em termos de treinador, assim como o Tele entrou para a história do São Paulo, como o Tite entrou para a história do Corinthians, como o Renato Gaúcho entrou para a história do Grêmio. Eu acho que o Jesus aí já escreveu uma história muito bonita. Fábio Azevedo, tua pergunta para o Landim. Presidente, prazer falar com o senhor, boa tarde. Eu tenho várias perguntas, Benja, ao presidente, mas me permita só um comentário em cima da área que o senhor falou que pode ser destinada para os hospitais de campanha. Nós que somos do Rio de Janeiro, conhecemos bem o complexo Maracanã, creio que seja a melhor decisão, presidente. Ali é um espaço descampado, né, que foi um absurdo que fizeram, não tem nada a ver com o Flamengo e Fluminense, mas destruíram o estádio Célio de Barros, transformaram num cimento e num estacionamento. Imagino que ali seja a melhor área até para asepsia após
quando esse espaço retornar para os concessionários. Depois eu tenho uma pergunta a fazer sobre estádio para o senhor, mas a de agora é a seguinte, presidente, toda vez que nós falamos do Flamengo, da sua administração, nós atrelamos a administração anterior, que por 6 anos pavimentou um caminho para que a sua administração, de forma muito correta e brilhante, conseguisse o êxito. E eu, até no ano passado, falei, olha, a hora que o Flamengo ganhar um título, ele vai enfileirar. E já está enfileirando, presidente, mas até que ponto aquele caminho percorrido, inclusive parte do seu grupo fez parte daquela administração, favoreceu para esse êxito? Boa tarde, presidente. Boa tarde, Fábio. Ótimo, enorme prazer para falar contigo também. Olha, é fato isso que você está falando, quer dizer, o processo de recuperação, eu acho, do Flamengo, ele começa em 2013 e ali, quer dizer, nós tínhamos uma receita ainda baixa, algo como 212 milhões de reais de faturamento. E naqueles primeiros 3 anos, das primeiras gestão lá do Eduardo, na qual nós tivemos a participação direta, esse grupo que está na gestão do Flamengo, foi quando a gente conseguiu conter, vamos dizer assim, as despesas, ampliar as nossas receitas, foi quando nós lançamos o plano sócio-torcedor no Flamengo, quando nós fizemos uma série de outras iniciativas de marketing, aumentamos muito as receitas de bilheteria do Flamengo e tivemos também sucesso em outras áreas, na parte de captação de recursos para esporte olímpico, porque nós passamos a nos tornar, vamos dizer assim, um clube que honrava as suas certidões negativas de débito. Tudo isso foi muito importante. As receitas do clube praticamente dobraram em ordem de grandeza nesse período. E apesar do clube ter ficado sofrendo durante um tempo, porque a prioridade era pagar as contas, né? E não, vamos dizer assim, investir no time, realmente isso foi muito importante. Quando nós saímos em 2015, nós deixamos basicamente o clube saneado, estruturado toda a parte de pagamento das dívidas. O que a gente entendeu é que nos 3 anos subsequentes, o clube já tinha uma capacidade de investimento bastante boa e tomou, vamos dizer assim, uma série de decisões de investimento que, vamos dizer, na sua grande maioria não deram certo. Na verdade, contratação de vários jogadores por valores elevados, jogadores esses que não tiveram a performance que a gente esperava, né? E a gente resolveu voltar com outro tipo de mentalidade, com a mentalidade de tentar, primeiro, quer dizer, estabelecer um processo dentro da parte de futebol, onde a gente pudesse escolher, vamos dizer assim, esses jogadores com um pouco mais de ciência do que o processo que estava sendo utilizado até então, e com sistemas também de governança que envolvessem premiações, mudamos todas as formas de premiação dos jogadores, uma série de coisas em termos de gestão que eu acho que tiveram, vamos dizer assim, um impacto importante, vamos dizer assim, no sucesso que a gente vem tendo a partir do início do ano passado. Mas, sem dúvida nenhuma, o fato de você ter saneado, vamos dizer assim, aquele primeiro período de saneamento das contas do Flamengo foi fundamental para que a gente pudesse implementar isso que a gente está implementando hoje. Olha, antes do pessoal fazer mais perguntas, deixa eu ler uma do Twitter aí, porque o Twitter está explodindo aí com o Landim. O gladiador flamenguista está perguntando, Benja, pergunta para o nosso presidente se essa crise do coronavírus traz algum abalo para as finanças do Flamengo, já que os salários são muito altos. Ô Benja, é o seguinte, a gente está começando esse processo ainda, né? Nós estamos com o campeonato paralisado durante pouquíssimos dias, né? Mas a gente espera que, vamos dizer assim, esse processo retorne o mais rapidamente possível. A gente vem ouvindo as autoridades, vendo como elas estão se comportando. Eu acho que foi importante fazer esse choque, mantendo as pessoas em casa durante esse tempo. A gente já começa a ouvir que talvez, vamos dizer assim, com um aprendizado também que vem se tendo a respeito disso, que algumas medidas, vamos dizer assim, de flexibilização vão ser tomadas. A gente já vê que, por exemplo, a Conmebol fala de retorno
do campeonato da Taça Libertadores no final da primeira semana de maio, quando a gente conversa com as autoridades todas, e a gente vê, vamos dizer assim, uma possibilidade de flexibilização dessa situação que está e um início de normalização a partir do final de abril. Ou seja, isso tudo vai depender muito, Benja, do tempo em que a gente vai ter a paralisação. É óbvio que quanto mais tempo paralisado, quanto mais datas você retirar dos campeonatos, mais difícil vai ser com que, vamos dizer assim, o impacto dessa paralisação não seja tão grande. Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.